Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo. Mais uma vez estou aqui para abraçá-los, trazer uma mensagem positiva de que tudo dará certo, os nossos dias, nossos estudos, tá bom? E é um prazer estar novamente aqui com vocês, beleza? Gente, ontem nós trabalhamos, aliás, semana passada nós trabalhamos alguns assuntos de revisão do primeiro ano, certo? Vocês estão no segundo agora, nós trabalhamos assuntos do primeiro ano. Então vocês perceberam que é bastante importante a gente perceber que aqueles conteúdos que vocês estudaram no Fundamental 2, no oitavo ano, no sétimo ano, no sexto ano, vocês estudaram também no primeiro. E a mesma coisa vai acontecer no segundo, gente. Os assuntos que vocês estudaram no oitavo ano, no nono ano, vocês vão estudar no segundo ano, certo? Então, olha só, gente. A gente vai corrigir algumas atividades da semana passada. Nós vamos passar rapidamente o gabarito, tá bom? Para já iniciar a nossa aula. É importante, gente. Gostaria de agradecer também, aqui olhando para a câmera agora, aqui, ó. Muito bem. Aqui, aqui. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação dos alunos na entrega das atividades, tá bom? Dá para perceber que há um interesse, os pais também estão acompanhando, muita gente entrou em contato. Então é importante isso, é importante o contato de vocês, a entrega das atividades, justamente para a gente ter um acompanhamento. Agora que você já fez a atividade, você vai apenas corrigir. Algumas pessoas eu pude fazer a correção logo na hora, né, mas a correção geral eu faço aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui um pouco menor. Beleza. Vamos lá. Na atividade do dia primeiro, gente, que foi sobre substantivo, né, o que acontece? Nós temos aí a questão 1. Né? No trecho jovens emergiram das redes sociais, o termo destacado jovens, que no caso seria, como eu falei para vocês, que o termo destacado aí é jovens, a resposta correta é a letra C, tá? Comum de dois gêneros. Beleza? Vamos lá. 2. Aqui, gente, a resposta da 2 é porque é o seguinte, ele quer a classificação morfológica desses termos que estão aqui, ó, destacados, certo? Então é o seguinte, recurso é substantivo comum, escasso é adjetivo e guerra é substantivo primitivo, tá bom? 3. Olha só, gente, ao fazer um jogo de palavras com ator grande e grande ator, há produção de diferentes efeitos de sentido. Procure e escreva 3 exemplos que seguem essa regra. Eu coloquei 2 só para a gente corrigir rapidamente e para a gente entender a questão. Livro grande, grande livro, muda aí o sentido quando eu troco o substantivo adjetivo. Grande obra, obra grande. Grande obra tem um sentido e obra grande tem um outro sentido totalmente diferente. Então percebam que isso existe na língua portuguesa. 4. Explique o erro na construção da oração em relação à flexão de gênero. Ele foi apontado como cabeça do motim. Olha, vocês percebem que a cabeça é um membro superior do corpo, né? Então há um erro aí grave na questão do gênero. 5. Leia os enunciados e responda as questões. A questão. O jeitinho na letra A foi a palavra destacada e a letra B, jeito. Beleza? Então, a pergunta diz o seguinte: qual o significado das palavras destacadas de acordo com o contexto? Jeitinho, gente, seria a maneira, né, como é trabalhada, né, o modo como seria ali administrada aquela questão, né? Aqui, ó. A Sadia descobriu o jeitinho italiano, né, a maneira, né, de se fazer as coisas, né? O modo de preparação de uma comida italiana, no caso, certo? E na segunda, queremos mostrar que o Brasil tem jeito, seria no sentido de melhorias, que o Brasil tem ali uma perspectiva melhor de melhorias em relação à política, à saúde, né, à educação, ao esporte, beleza? 6. Justifique o emprego de cada substantivo composto de acordo com a regra dos plurais. Bom, pé de moleque, beija-flores,
obras-primas e navios escolas. O certo ficaria pés de moleque, beija-flores está correto, obras-primas também está correto e navios escola. Então, o primeiro termo, pés de moleque, né, deveria ser escrito assim, e navios escola. Então, há dois erros, tá bom? Na primeira palavra e na última palavra. Beija-flores está escrito corretamente e obras-primas também está escrito corretamente, beleza? 7. Ele quer que você justifique o emprego de cada substantivo composto, tá? De acordo com as regras dos plurais. Então é o seguinte, vices de delegados, olha o erro que acontece. Vice é um prefixo, e você sabe que delegado é substantivo, então só vai variar o último elemento que é o substantivo, tá bom? Amores perfeitos, um substantivo e um adjetivo, os dois vão variar. Notícias bomba, um substantivo e o outro substantivo também. Só que esse segundo, ele especifica, ele determina o primeiro substantivo. Então, apenas o primeiro vai para o plural. 8. Justifica os afirmativos abaixo caso haja erro. Então, o único erro aí, gente, é a letra C. Omoplata não é substantivo masculino. Omoplata é substantivo feminino. 9. Indique quais são os substantivos abstratos. Desses aí que aparecem, gente, só ausência e esperança, tá bom? São substantivos abstratos, aquele que a gente não consegue nem ver nem tocar, tá bom? 10. No trecho, as crianças brincaram no parque, o termo destacado é um substantivo que se flexiona em gênero. Porém, qual é a classificação exata desta palavra? Gente, aí as crianças, pode ser tanto um homem, pode ser um menino, pode ser tanto uma menina, pode ser tanto sexo masculino como do sexo feminino, e utiliza-se apenas uma palavra, então só pode ser o que? Sobre comum, beleza? Então é isso, gente, nós fizemos a correção aqui, agora nós vamos para o vídeo de fato, beleza? Vamos lá, aí a nossa aula, ok? Vamos lá. Então nós temos aí, gente, reportagem, informação e opinião jornalísticas, unidade 9. Você pode seguir no seu livro aí já do segundo ano, tá bom? Na página 5. Bom, gente, você sabe que o texto jornalístico ele é veiculado em jornais, revistas, rádio, televisão, internet, certo? E tem uma discussão muito grande entre os textos informativos e os textos opinativos, certo? Textos informativos eles vão buscar, obviamente, apenas informar. E textos opinativos eles vão tentar formar uma opinião, tentar persuadir o leitor e tentar formar uma opinião, formar uma ideia para que o leitor venha também adquirir essa ideia. Bom, gente, vocês sabem que existem vários gêneros jornalísticos, né, como editorial, notícia, reportagem, entrevistas, textos publicitários. Só que nós vamos nos preocupar apenas agora com a notícia e com as reportagens. Bom, vamos começar pela reportagem. Hoje vai ser a reportagem, tá bom? Amanhã a notícia. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores, como eu falei para vocês. A reportagem, gente, ela vai criar uma opinião dos leitores. Por quê? Porque ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, tá bom? Aí você me pergunta, professor, mas a reportagem ela pode ser só digamos, expositiva, de expor informações? Não, ela pode ser informativa também, ela pode ser descritiva, narrativa, opinativa, tudo isso junto, tá bom? Tem reportagens que você vai encontrar todo tipo de texto, uma parte mais expositiva, uma parte mais informativa, uma parte mais descritiva, uma parte mais narrativa e outra parte mais voltada para opinativo, né? Que é a questão de formação de ideia, beleza? Bom, a estrutura básica dos textos jornalísticos, de uma forma geral, é essa daqui, tá? Título principal e secundário, tá bom? Aí a gente tem o lead, ok? O lead, eu vou já explicar o que é o lead. E nós temos, depois do lead, o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É o texto de fato, tá bom? Ali são as informações de fato de maneira bem desenvolvida. Pronto, agora nós chegamos aí ao lead. Professor, o que é esse lead aí? Bom, gente, vocês sabem que a reportagem e a notícia, ela possuem a mesma estrutura, tá bom? Então é o seguinte,
quando você, antes de começar o corpo do texto, o desenvolvimento, você tem que responder algumas perguntas. Como assim, professor, responder algumas perguntas? O jornalista, ele precisa dizer o que ele está falando, né? Quem, sobre quem ele está falando, ok? Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e por que aconteceu aquilo. Então essas perguntinhas são importantes. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Tá bom? São importantíssimas essas perguntas para o leitor, né, ficar mais atento e para ele saber de fato o que está acontecendo, né, sobre o que ele vai ler. É como eu falei para o primeiro ano, é preciso ter estratégias atrativas para que o leitor tenha interesse em ler o jornal. Ou então a notícia, a reportagem, tá bom? Bom, como vocês viram, né, a reportagem ela é uma formadora, né, ela tem a intenção de formar opinião. Então, a reportagem ela vai trabalhar de maneira mais incisiva, mais profunda essas questões de opiniões, de interpretações, entrevistas, depoimentos, análise de dados, vocês vão encontrar bastante reportagem, né, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos. Por quê? Porque a reportagem ela é mais ampla do que a notícia. E a reportagem ela tem um trabalho maior, uma estrutura maior em relação à notícia, porque justamente tem essa questão de envolver temas mais complexos e temas que tendem a persuadir a formar uma opinião, beleza? A formar uma ideia. Aqui nós temos um exemplo, tá bom? Olha só, estudos ligam o uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes. Aqui é uma reportagem do estado de São Paulo, beleza? Aí é o seguinte, eu quero que vocês percebam, gente, se vocês conseguem trazer para a gente, trazer aqui para o nosso estudo, justamente essa questão do lead, né? O que, quem, onde, quando, como e porquê, beleza? Então a gente vai ler essa primeira parte só para a gente entender. Olha só, São Paulo e Rio. Aqui a jornalista Júlia Marques e os jornalistas, né? Júlia Marques e Roberta Jassen. Então, olha só, as jornalistas elas fizeram esse trabalho bonito de construção, vocês vão perceber como elas fizeram isso. A barriga dói na expectativa da primeira curtida. Opa! E se alguém com menos seguidores consegue bombar nas redes sociais, logo vem a sensação de fracasso como um aperto no peito. Parece ficção científica, mas é verdade. É de verdade. A vida digital descontrolada tem causado efeitos no bem-estar de adolescentes e jovens, enquanto eles começam a descobrir as emoções que são expostos na internet. Cientistas de todo o mundo estão atrás de evidências para entender como e por que estar nas redes sociais pode alterar o equilíbrio mental de quem já cresceu conectado, certo? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com essa estrutura inicial aqui, né? Ela explica o que é, né? Ela explica quem é, que são os adolescentes, os jovens no caso, né? Ela explica como, né, isso acontece, né, de maneira bem rápida, mas explica por quê, ok? E também onde isso acontece, que é justamente no meio da internet, no meio social, né, no meio digital, ok? Então tem que responder essas perguntas, mesmo que de maneira rápida, para depois desenvolvê-las no corpo do texto. É que nem a redação, você escreve a tese primeiro para depois desenvolver nos argumentos. É a mesma coisa, tá bom? Olha só, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, além do lead, é que no desenvolvimento da reportagem ela tem algumas questões, né, bem legais, que uma é de uma pessoa que viveu esse problema. Então, a gente vai começar aqui novamente. O Instagram era vinculado diretamente à minha autoestima, imagem e valor. Se não recebia muitos likes, começava a questionar o que fiz de errado. Aqui, ó, de errado. Diz a influenciadora digital Daniela do Nascimento, de 25 anos. O Photoshop dominava as fotos para os 78 mil seguidores, mas nunca era suficiente. Então, além disso, gente, nós temos também os especialistas na área. Então, ó, para os especialistas, a multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas, como as que Daniela acessava, pode tirar o sossego de adolescentes e jovens. Acreditamos que o tempo de
voltar para lá, de tela em que a comparação social, como fotos de colegas exibindo corpos perfeitos, tem correlação com sintomas de depressão na adolescência. Isso quem fala é o especialista do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá, Boss. Então, o que acontece? Ele fala ao jornal, por quê? Porque ele é uma autoridade, ele é uma referência nesse conteúdo, nesse assunto. Então é preciso ter essa opinião. Lembra que na redação de vocês eu falei que a argumentação, né, a estratégia argumentativa, trazendo sociólogo, um filósofo, alguém que conhece, que referência na área, é importante? Pois é, então aqui não deixa de ser diferente, tá bom? Então a gente vai ver aqui, gente, aqui ó, olha só. Depois disso, ela fala o seguinte: durante 4 anos, 3.800 jovens de 12 a 16 anos preencheram questionários sobre o tempo que permaneciam indiferentes e que permaneciam em frente a diferentes tipos de telas e sintomas de depressão. Então, gente, vocês vão perceber que eles vão começar a trabalhar com dados também. Olha só esse trecho aqui embaixo. A pesquisa canadense se soma a outras que dão pistas sobre essa relação. No início do ano, estudo publicado na revista, aqui a revista, que está cortada, Lancet, deu um número aos riscos. Com base em dados de 10 mil adolescentes de 14 anos, o levantamento revelou que entre os que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais, o percentual de sintomas de depressão cresce 50% para meninas e 35% para meninos. Então vocês percebem que eles começam a trabalhar com dados também, com pesquisas, né, que trazem esses dados, justamente para dizer, ó, não é uma coisa da nossa cabeça, não é uma coisa que a gente está falando da boca para fora. É algo que é relevante, é algo que precisa realmente tomar um certo cuidado. Beleza? Então, gente, vocês percebem que a construção dessa reportagem ela é importantíssima. Ela é de fato bem pensada, ela demora, ela é trabalhosa, certo? Mas precisa de todos esses elementos aí, ok? Bora ver aqui, tem mais alguma coisa? Não, em relação à questão subjetiva, veja bem, você sabe que todo jornalista, ele, apesar de ter uma visão geral das coisas e o que ele está informando ser de interesse público, né, ter relevância pública, certo? E ele tem uma visão geral daquilo, você sabe que nada que a gente escreve é algo objetivo. Sempre tem uma questão subjetiva, sempre tem a sua ideia ali, sempre tem a sua opinião ali, de forma meio que superficial, certo? De forma implícita ou então mais disfarçada, mas tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós queremos que vocês sejam alunos críticos, porque quando vocês pegarem algum jornal, alguma reportagem, alguma notícia, vocês vão perceber, vocês vão diferenciar o que é visão geral, o que é visão subjetiva, né? Que já parte ali da ideia do conhecimento de mundo e de conhecimento específico do jornalista, tá bom? O que ele pensa sobre aquele tema, ainda que de maneira superficial, tá bom? Beleza? Vamos passar aqui. Ok. Então aí, gente, nós temos a utilização também, assim, ainda nessa reportagem, nós temos também a utilização de dados, tá bom? Então vocês percebem aqui, ó, perfil. Jovens brasileiros estão mais conectados e usam o celular para acessar a internet. Então, gente, vocês percebem aqui, um quadro não dá para identificar os números, né, um a um, mas vocês percebem que teve um trabalho, teve um cuidado de pegar esse gráfico e colocar para o leitor para justamente facilitar essas informações, certo? Então, você percebe aí, frequência do uso da internet entre pessoas de 9 a 17 anos, em porcentagens, né? Então ele vai dar as idades e vai dar o uso de porcentagem e quantas vezes as pessoas utilizam a internet, as redes sociais, beleza? Então é isso, gente. E aí ele traz algumas informações, elas trazem algumas informações. Twitter e Instagram planejam mudanças.
Então, olha só, bora ver o que é isso daqui. Em meio a uma maior preocupação sobre saúde mental em tempos de internet, o Instagram anunciou neste mês o fim da contagem de curtida em fotos e visualizações de vídeos. A iniciativa é um teste no Brasil. Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição, informou. Um levantamento de 2017 da Sociedade Real para a Saúde Pública do Reino Unido reconheceu a rede como a pior para a saúde mental de jovens. Então tem que tomar muito cuidado, né, gente? Saber separar que essa questão da vida real com a vida das redes sociais. Isso né, tem que se separar, né? A questão do controle, do uso também, né? Saber que a sua vida real é mais importante, estar com seus pais, com a sua família, é mais importante do que... Dá para olhar o Instagram, Twitter? Dá, sem problema, mas não de forma abusiva, né? Não de forma extensiva, ok? Você tem que priorizar os seus estudos, beleza? Ou seja, bacana. Então, aqui foi um pouquinho dessa reportagem que eu trouxe para vocês. Bom, aqui o tópico frasal nas reportagens. Gente, vocês sabem aqui, olha só, que eu já falei, já cheguei a comentar tópico frasal com vocês ano passado, só que é preciso a gente relembrar o que é isso, tá bom? É preciso relembrar o que é isso. Então, olha só, o tópico frasal nas reportagens, aí vai perguntar, professor, mas não é só na redação lá do texto dissertativo argumentativo, não. É em todo tipo de texto. Né? Sempre tem uma frasezinha inicial que vai direcionar o texto. Sempre tem uma frasezinha inicial que você tem como base para desenvolver o texto. Então isso acontece também aqui, né, na reportagem. Olha só que interessante. Olha aqui. Malu tem uma causa que vai além de si mesma. Isso daqui é o tópico frasal, certo? Como que ela vai desenvolver isso? Olha só pegar a ideia principal e desenvolver. Ela quer melhorar a escola, a mais antiga da cidade, para que ela e seus colegas tenham a melhor educação possível. Então é a causa. E aí ela identifica o motivo, né, de preocupação em relação a defender essas causas. Seu engajamento é inspirado na avó, que foi militante política quando jovem, certo? E aí nós temos o que? O exemplo, alguns exemplos de benefícios, tá bom? Obtidos com a sua atuação, tá bom? Fala com orgulho da maior conquista do Grêmio, uma reforma geral do prédio que ruía com um descaso de mais de 10 anos sem reparos. Malu foi a reuniões na prefeitura, fez pressão na Secretaria de Educação, entrou nas salas de aula para panfletar, organizou passeatas. Sobretudo, olha só, veja bem, aqui nós temos um novo tópico frasal. Sobretudo, Malu escreveu. Tá, mas sobre o que? Agora a gente vai saber aqui, tá bom? Porque ela vai informar a responsabilidade de Malu em relação às publicações no Facebook do Grêmio Estudantil. Ela é, desde 2013, a principal responsável pelas publicações do Grêmio no Facebook, que tem mais de 1.300 seguidores. E aí, gente, ela vai especificar as atribuições de Malu em relação ao Facebook. É ali que ela dá avisos corriqueiros, informes sobre campanhas de doação, crítica e cobra a direção do colégio, tá bom? E imobiliza os estudantes para conquistas maiores. E aí ela, né, finaliza aqui comentando a linguagem dos textos postados pela Malu. A linguagem usada por Malu, nesses casos, é bem diferente dos frufrus ilegíveis de seu perfil pessoal, ou seja, ela tem uma linguagem usada nos posts, tá bom, lá do Grêmio Estudantil e tudo mais, quando ela quer algo voltado mais para o social, e ela tem uma outra linguagem voltada para o seu perfil pessoal, uma linguagem mais informal, mais solta, mais leve, tá bom? E aqui ele termina, aqui o jornalista termina. Um exemplo de texto postado por ela durante a conturbada reforma da escola, aí ele dá o exemplo, mas ele vai continuando, só quis mostrar aqui o exemplo, tá bom? Do tópico frasal, que é importante a gente estudar isso, e a gente vai estudar isso em redação sexta-feira, tá bom? Que é justamente saber como desenvolver o tópico frasal, saber o que é o tópico frasal e saber desenvolver o tópico frasal. Vocês perceberam que
há uma sequência de ideias. Nada é colocado aqui por acaso, né? Tem uma sequência de ideias aí, beleza? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, ok? Beleza. Nós temos aí, gente, a nossa atividade da páginas 5 a 14, ok? E vocês vão perceber também no livro de vocês, gente. Aqui vou até pegar o livro de vocês, está aqui em cima. Que na página 6, o que acontece? Existe aí uma reportagem inicial, certo? E aí o que você vai pegar na letra A? O título da reportagem explicita uma opinião, identifique. Eu vou resolver com vocês essa primeira questão, essa questão de letra A. Por quê? Porque já mostra mais ou menos o que você tem que fazer. Então é o seguinte, gente. O título da reportagem explicita uma opinião, identifique. Olha só, o texto, o título dessa reportagem é assim: quer escrever melhor? Faça um post. Então, gente, indica uma opinião, porque você meio que entende, meio que a gente entende assim: você escrevendo, escrevendo ali, ele fala, né, quer escrever melhor? Faça um post. Você escrevendo nas redes sociais, você escrevendo um post, você está trabalhando a escrita, certo? Só que tem que diferenciar, que nem a Malu fez. Dentro do post, você tem que fazer, quando é algo mais social, voltado para a política, voltado para a educação, você tem que fazer de maneira formal, com as regras da gramática, né? E aí é justamente a resposta da letra A, que é uma opinião subjetiva, né? Ou seja, se você escrever melhor, se você escrever um post, você vai estar trabalhando a escrita e, consequentemente, vai estar escrevendo melhor. Beleza? Letra B. Esse título atraiu sua atenção porque aí já é uma questão mais pessoal, tá bom, gente? Porque é o seguinte, vocês sabem que a redação ela é um ponto importantíssimo aí para o Enem, para o CIS. Então, quando você fica de férias, geralmente você tende a esquecer um pouco a escrita, de escrever e tudo mais. Não só de escrever, mas outras matérias, outras matemática, de cálculo, física de cálculo. Isso acaba, gente, sendo prejudicial, né? Por quê? Porque você acaba aí deixando de lado algo que você deveria fazer de forma contínua, tá bom? Então, vamos tentar, quando a gente passar a aula de produção textual, ou então aqui mesmo, né, de reportagem, notícia ou algo relacionado à língua portuguesa e redação, tentar escrever mesmo de fato, tá bom? Levando em consideração as regras. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a vocês aí a nossa atividade, tá bom? Das páginas 5 a 14, unidade 9. Entreguem essas atividades, por favor. Vocês podem entregar pelo WhatsApp mesmo, ou podem entregar pelo meu e-mail. Quando você entrar em contato comigo, eu vou mandar o e-mail para você, tá bom? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula.